17 fobias estranhas que você não conhecia. Uma fobia não é uma brincadeira, apenas para chamar a atenção. Pelo contrário, é uma doença que precisa de tratamento como qualquer outra. Você sabia disso? Isso pois o medo é inerte ao ser humano e foi extremamente essencial para a sobrevivência da espécie. No entanto, alguns medos ultrapassam o limite saudável e necessário, assim, podendo ser caracterizado como fobia. Nesse sentido, preparamos uma lista de fobias estranhas que você nem imaginava que existia. Assista até o fim, pois eu acredito que você vai se surpreender. Aproveite e já deixe seu like nesse vídeo, assim nós conseguimos entender que esse conteúdo é relevante ou não para você. Primeiro, o que é fobia? Antes de irmos para a nossa lista de fobias estranhas, vamos entender um pouco sobre o que é uma fobia. Em resumo, a fobia é caracterizada como um transtorno de ansiedade. Essa condição já atinge cerca de 20% da população mundial, de acordo com o Instituto Nacional de Saúde americano. É absolutamente normal e até mesmo saudável que ocasionalmente você sinta medo de algumas coisas, pois, como já dissemos, o medo foi um fator evolutivo da espécie humana. Em contrapartida, quando os medos se formam por questões de traumas psicológicos, de modo que vamos adquirindo um pavor exagerado de algumas coisas e situações, então essa relação exagerada se torna uma fobia, ou seja, uma doença que precisa de tratamento. No entanto, não vamos falar de fobias comuns como todas as outras que você provavelmente já conhece. Pelo contrário, confira a seguir a lista com as 17 fobias mais estranhas. 17. A glutofobia, ou o medo extremo de tomar banho. Sim, é isso mesmo, isso realmente existe. Pessoas com essa fobia ficam longos dias sem tomar banho e quando precisam ir ao chuveiro têm crises de ansiedade e podem muitas vezes passar mal. Número 16. Lanchonofobia. Essa fobia é caracterizada por pessoas com medo de vegetais. Já pensou passar pela seção de vegetais do supermercado e ter uma crise de ansiedade? Isso é real e tudo incomoda nessa pessoa. O cheiro, a textura, o gosto. Número 15. Turofobia. Outro alimento é alvo de pavor excessivo é o queijo. A turofobia nada mais é do que o medo excessivo de queijo, seja ele qual for. Enquanto para alguns o queijo é quase um vício, para outros é um alerta de perigo, podendo causar até crises de ansiedade. Número 14. Onfalotofobia. Consegue se imaginar tendo uma crise de ansiedade só por olhar o seu umbigo no espelho? Pois é. Essa fobia de nome estranho é caracterizada pelo medo excessivo que algumas pessoas têm de umbigos. Além disso, não queira ser essa pessoa que irá tocar no umbigo de alguém que tem essa fobia. Você pode se arrepender amargamente. Número 13. Exipitrofobia. Se lembra da rainha má da Branca de Neve? E a célebre frase espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Bem, essa frase jamais seria dita por uma pessoa com exopitrofobia, pois a pessoa com essa fobia apresenta um pavor de espelhos ou de se olhar no espelho. E ainda, essa fobia nada tem a ver com baixa autoestima. Na verdade, a causa está mais ligada ao sobrenatural. Afinal, as pessoas com medo de espelho temem ver no reflexo algum fantasma ou outros seres sobrenaturais. Número 12. Globofobia. Se você já foi a uma festa e viu uma pessoa que detesta balões de festa, então provavelmente esteve do lado de uma pessoa com globofobia. Trata-se do medo excessivo de balões de festa, bexigas ou qualquer outra coisa que apresente o mesmo formato. Na verdade, o medo está associado ao barulho que elas provocam quando são estouradas. Número 11. Aritmofobia. Se você não é fã de matemática, então provavelmente vai se identificar com essa fobia, pois a aritmofobia nada mais é do que o pavor de números e de matemática. Algumas pessoas têm medo de números específicos, como o número 13, por exemplo. Quem tem essa fobia pode ter uma crise de ansiedade ao lidar com números. Número 10. Cromofobia. Para algumas pessoas, as cores são como um paraíso visual, para outras, um tremendo pesadelo. Quem tem cromofobia sente medo excessivo das cores, podendo sentir náuseas e palpitações quando são colocadas em frente ao objeto de medo. E ainda existem medos de cores específicas, como a leucofobia, que é o medo da cor branca, por exemplo. Número 9. Nomofobia. Eis aqui uma condição bastante moderna e que tende a atingir cada vez mais pessoas se uma atitude não for tomada. A nomofobia é o medo excessivo de ficar sem o celular, sem sinal de dados móveis ou sem bateria no aparelho. Portanto, se você já é a pessoa que sofre por ficar sem o celular, procure ajuda para que esse sofrimento não se torne uma fobia. Número 8. Antofobia. É o medo excessivo que algumas pessoas podem sentir de flores. Dependendo do caso, a pessoa pode ter medo de flores específicas ou de algumas características das flores, como o formato ou cheiro, por exemplo. Número 7. Siderofobia. Você gosta de olhar para o céu estrelado e contemplar as lindas pontinhas brilhantes que ficam lá em cima? Bem, não é o caso de pessoas com siderofobia, que sentem um verdadeiro pavor só de olhar para as estrelas. Consegue imaginar não conseguir admirar a beleza do espaço sideral? Número 6. Aulofobia. Sem dúvidas, essa é uma das fobias mais estranhas e mais curiosas de todas.
todas. Pessoas com alofobia têm medo de flauta. Há registros dessa doença na Grécia Antiga, quando Hipócrates descreveu a reação do horror de um homem ao ouvir a primeira nota tocada por um flautista durante um jantar. Bizarro, não é mesmo? Número 5. Bromidrofobia. Essa fobia é caracterizada pelo pavor ao odor, ou seja, trata-se do medo excessivo de se sentir sujo ou de ter odores pelo corpo. A pessoa com essa fobia toma vários banhos por dia e, por se esfregarem muito, podem até ficar com a pele machucada. Número 4. Ginofobia ou ginecofobia. Ginofobia nada mais é do que o medo e ou ódio que pessoas sentem das mulheres. Sim, isso existe e é mais comum em homens. Geralmente, essas pessoas temem muito ficar perto de mulheres ou temem ter uma relação sexual com elas. Além disso, uma pessoa com ginofobia pode sentir raiva de suas próprias mães e irmãs. Consegue imaginar? Número 3. Caetofobia. Para quem tem caetofobia, Rapunzel se torna um verdadeiro monstro. Isso porque quem tem essa fobia morre de medo de pessoas com muitos pelos ou muito cabelo. Geralmente, as pessoas cortam seus cabelos bem curtos e até mesmo raspam a cabeça e o corpo todo. Além disso, não permitem que outras pessoas toquem em áreas como a cabeça, por exemplo. Número 2. Filemafobia. Nem mesmo os melhores filmes de romance podem ajudar a acabar com o pavor de quem tem essa fobia, do que elas sentem ao beijar ou apenas de se imaginar beijando alguém. Número 1. Hipopotomomonstrosesquipedaliofobia. Nosso top 1 vai para uma das fobias mais estranhas, que é essa de nome difícil de pronunciar. Depois dessa, até eu desenvolvi essa fobia. Trata-se da fobia de palavras grandes ou do uso incomum, como termos médicos, por exemplo. Pesquisadores sugerem que a causa dessa fobia pode estar com o medo de pronunciar algumas dessas palavras de forma errada e ser alvo de piadas. Por fim, o que achou desse vídeo? Se você chegou até aqui, deixe nos comentários qual é a fobia que você tem. E não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com seus amigos nas redes sociais. Além disso, se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo vídeo.